Sempre é muito bom poder estar contigo, partilhando um pouco do nosso conhecimento, ajudando no processo de cura interior, auxiliando no nível de conhecimento e aprofundamento onde você pode e precisa sim aprender a curar a sua alma, aprender a rever as suas estruturas, a aprender a escolher, a selecionar aquilo que vai continuar fazendo parte, aquilo que não vai mais fazer parte da sua vida. Como eu gosto muito de dizer, é um prazer, é uma alegria imensa e eu sou grata pela oportunidade de estar aqui contigo. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista sênior há mais de 20 anos, mentora de mulheres, mentora emocional, e tem sido um prazer poder trazer um pouco de esclarecimento, um pouco de conhecimento e contribuir para o bem na sua vida, porque acredito nesse bom fluxo da energia, aonde aquilo que tem de bom aqui chega até você com muito carinho, com muito prazer, com muita certeza de que vai contribuir para o bem e, é claro, recebendo de volta a sua energia, recebendo de volta a certeza de que tem feito um efeito, como eu gosto de dizer também, gostoso, de aprender a ser livre e aprender a ser curado na sua alma, nas suas emoções, nos seus pensamentos e realinhando a sua espiritualidade. Esse nosso tema de hoje, no nosso tema, quase que não saiu, vamos de novo. No nosso tema de hoje, nós vamos estar falando sobre dependência emocional. É um tema bastante conversado aqui na nossa mentoria, onde nós temos observado a força do fluxo da dependência emocional entre amigos, entre cônjuges, nas famílias, mas principalmente o nível dos estragos que a dependência emocional provoca em quem vive essa situação, em você. É muito interessante que a dependência emocional, ela acontece como um modelo de relacionamento, como parte da forma com que você aprendeu a se relacionar, aprendeu a conviver, como uma estrutura psíquica, ou seja, uma estrutura das suas emoções, onde lá na primeira infância você entendeu que precisava o tempo todo estar se autoafirmando, o tempo todo estar buscando uma outra pessoa como referência, onde você foi aprendendo a desenvolver a maneira do gostar e a maneira de se perceber nesse gostar. Então é muito interessante que esse tema da dependência emocional, ele não fala apenas sobre o que você sente, o que você faz. Ele vai falar sobre acerca das decisões que você toma, a maneira com que você se relaciona e como você aprendeu a se observar na sua história de vida. Como eu gosto sempre de lembrar, existem alguns pontos muito importantes que precisam ser revisados, relembrados, que precisam ser parte do seu processo de autoconhecimento. E para quê? Para que você possa aprender a observar esses pontos e a curar a sua estrutura emocional também nesses pontos. E aí esses pontos são observar o seu corpo, o que está acontecendo com o seu corpo, porque o seu corpo dá sinais. Todas as vezes em que alguma coisa não está muito bem dentro de você, o seu corpo começa a expressar alguns sinais, que são chamados sintomas, e alguns sintomas são recorrentes. Eu sempre lembro que o corpo se desgasta e ele adoece, tá certo? Mas existem alguns desgastes e adoecimentos muito mais intensos e repetitivos, porque estão associados às emoções que você não está conseguindo lidar de maneira saudável. E aí a gente parte para um outro ponto, que é observar o que está acontecendo com as suas emoções, o que está acontecendo com a sua alma. Sim, a sua alma, ela é sede das suas emoções e ela também é sede dos seus pensamentos e raciocínio lógico. Então, com isso, a gente tem o quê? Duas partes diferentes dentro de você que fazem a formação da sua alma. É o lado racional, prático, intelectual, onde a razão domina, onde os pensamentos dominam, onde a elaboração das decisões são tomadas. E é incrível que o corpo humano, ele reconhece essa parte e ela é localizada no lado esquerdo do cérebro.
É chamado a parte da razão ou a parte paterna, racional, aonde esse lóbulo esquerdo ele vai comandar e dar sinais para o seu corpo através dos pensamentos, da prática e através da dinâmica das decisões. Mas não existe só essa parte em você. Também existe a parte do emocional. E a parte emocional ela é reconhecida pelo corpo através do lóbulo direito, que é chamado também a sede das emoções, que é chamado também o lado da mulher, o lado feminino, o lado maternal. E aí essa estrutura da direita do seu cérebro vai mandar sinais para o seu corpo, falando sobre cuidados, falando sobre fragilidade, sensibilidade, informando sobre afetos mais leves, uma dinâmica de cuidados que é natural a todo ser humano. Então, quando as suas emoções elas começam a ficar muito mais ativas, quando a sua estrutura emocional ela começa a ficar muito mais potente, é muito comum que o seu corpo sinta toda essa descarga energética. Sim, suas emoções geram uma energia no seu corpo e essa energia ela é reconhecida pelo seu cérebro, nos seus neurônios, e os neurônios vão despejar toda essa vibração, toda essa força no seu corpo físico. Um exemplo muito prático disso é você que vive, por exemplo, uma situação de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, assim como o pânico, eles acabam ampliando, potencializando e descarregando no corpo físico algumas informações emocionais que você não está pronto para lidar ainda. Todas as vezes em que o seu emocional ele processa uma informação que te conecta à sua história antiga, à sua história, como psicanalista eu vou dizer desde a infância ou até mesmo desde o ventre, todas as regras, todas as leis, todo o aprendizado que você viveu ali, aquelas experiências, as boas e não tão boas assim, as experiências que você entende serem experiências que abrem o sorrisão e as experiências que você fecha o rosto e você entende a dor que viveu e você não quer falar sobre isso, você não conta para ninguém. E algumas experiências tão intensas que são arquivadas dentro do seu inconsciente, são, entre aspas, tá certo? Guardadas dentro de você, mas essas experiências elas também giram uma energia muito grande. Chega uma hora que essa energia que foi guardada no seu inconsciente, ela vai ser lançada para fora. Ela vai buscar um caminho para se manifestar. E aí, quando surgem as situações repetitivas na sua rotina de vida, essas situações repetitivas são os gatilhos que as emoções que foram guardadas, reprimidas e que te fizeram mal, têm a oportunidade de vir à tona. E aí é muito interessante que é muito precioso você aprender a observar a sua história de vida. É muito importante você aprender a observar alguns pontos do que aconteceu na sua dinâmica que forma a sua estrutura emocional. Aí você pode dizer assim, Tati, mas eu não passo nada disso, eu sou uma pessoa muito prática, muito lógica, muito racional. Tudo para mim tem que ser explicado, tudo para mim tem uma explicação, tem um formato lógico. Como eu recebi no direct recentemente uma fala sobre isso, e eu achei muito interessante porque a mulher que me escreveu, ela estava dizendo que ela é prática, dinâmica, lógica, forte, decidida, e ela não se sentia ressentida ou ela não conseguia se perceber magoada em algum momento da história de vida dela. E aí você precisa aprender a identificar alguns pontos de exagero na sua estrutura. Fica aí uma dica, a gente está falando de dependência emocional e isso é algo muito precioso. Fica aí uma orientação preciosa para suas emoções. Todo o exagero mostra uma falta. E todo o exagero é danoso. Então, quando essa mulher ela descreve que ela não sente os reflexos emocionais, e eu acabei de explicar para você que todo ser humano
ele é composto de um lado emocional e de um lado intelectual, racional, ela está inconsciente dizendo que ela bloqueou parte do desenvolvimento das emoções dela e escolheu inconscientemente ser pragmática, direta e racional. Preste atenção que eu usei a palavra bloqueio. E aí, o bloqueio do emocional feito por um sistema de mecanismo de defesa, ou uma muralha, como eu gosto de chamar de defesa, vai fazer com que ela não aceite, com que ela pegue todas as emoções, coloque por detrás de uma muralha, feche aquilo ali e comece a ser só racional, só prática, só lógica. Mas o ser humano não foi feito para viver rodando um lado só do cérebro, nem acessando uma parte somente. O ser humano ele foi feito para aprender a conviver as nuances dessas duas partes. Então, quando ela se propõe a entender que a vida só pode ser racionalizada, ela começa a criar uma muralha de defensiva para não sentir as suas emoções, para não viver a vibração das energias que isso provoca. Ela começa a perceber que é muito melhor para ela viver um extremo racional, onde o emocional é zero, do que ter que entender e viver as situações emocionais e aprender a lidar com elas. Então, quando a gente fala de dependência emocional, eu trouxe esse caso hoje por quê? Porque quando a gente fala de dependência emocional, a dependência emocional, ela precisa... Deixa eu melhorar a minha frase. Você que vive uma situação de dependência emocional, você precisa aprender algumas etapas e observar alguns exageros na sua vida. Na aula anterior, eu falei sobre a dependência emocional e você procurar se identificar, entender se você é um dependente emocional ou se você provoca dependência emocional em alguém. Hoje eu quero chamar a sua atenção para os pontos de exagero que acontecem na sua vida e na sua história e que você, como essa mulher, via como algo natural, como algo comum, não via a necessidade de sentir o emocional, quando na verdade está bloqueando uma parte da própria história de vida, está bloqueando algumas emoções para que não precise lidar com elas. E aí mesmo sem saber ou sem autorizar lidar com essas emoções, as emoções elas vão surgir do inconsciente e elas vão brotar de alguma forma. E foi muito interessante durante a troca profissional, né, com essa mulher, atendendo ela, como caso clínico, eu pontuar o fato de perguntar como estava sendo o convívio da saúde, como ela estava desenvolvendo a estrutura do corpo, como ela estava cuidando desse corpo. E aí ela falou, nossa, eu sou chata com a minha alimentação, eu me alimento bem, eu vou para academia, eu tenho um corpo físico muito bem cuidado, eu não me distraio da minha rotina, eu sou uma pessoa extremamente focada. Sim, ótimo, tudo bem. E aí eu fiz para ela uma pergunta muito direta e falei com ela, pois então, se você consegue ficar um dia sem ir à academia? Sem cumprir um horário do seu treino? Se você precisar ficar uma semana sem estar cumprindo o horário do seu treino, o que acontece com você? E aí foi bem complicado, porque ela não admitia ficar sem ir à academia, ela não conseguia se enxergar sem ter um momento onde ela desenvolvesse essa prática esportiva, e ela não conseguia se enxergar sem cuidar do corpo nesse nível. E aí ela começou a descrever as exigências que ela traz para si própria. Ela começou a descrever as exigências do nível do corpo que ela tem que ter, do nível da musculatura, algumas exigências extremamente exageradas. E a gente foi percebendo como ela inconscientemente, tá certo?
estava dando vazão às emoções que ela não aceitava. Tati, o que é que isso tudo tem a ver com dependência emocional? No sistema de dependência emocional acontece o mesmo esquema. Você passa a se exigir demais, a se punir demais, você passa a se autodepreciar demais ou a se cobrar em níveis de exigências para alcançar metas muito além, e você passa a não ter prazer no que está fazendo. Dependendo da intensidade da dependência emocional, chega a virar um nível de autocobrança aonde você se pune e se autoagride porque você não conseguiu agradar a outra pessoa como você acha que deveria. Deu para compreender? Deixa aí subir um coração, como eu falo sempre, para eu entender que você está nos acompanhando bem. Como esta mulher, né, que nós conversamos agora na mentoria, veio do direct para a mentoria, e ela não conseguia perceber que ela criou uma forma de liberar as emoções que ela não conseguia considerar através do excesso de exigências com o próprio corpo. A dependência emocional também provoca o mesmo ciclo em você. Então é muito importante você aprender a observar a sua história. É muito importante você aprender a observar o seu corpo. É muito importante você aprender quais são as repetições que têm acontecido na sua vida e que colocam você numa posição de anulação. É importante você avaliar como, se pudesse colocar em porcentagem, quantos porcentos você oferece para esse relacionamento em que você vive, seja relacionamento conjugal, com filhos, com tios, com amizade, com profissão, mas quantos porcento você fornece e quanto você recebe em contrapartida ou reciprocidade. Geralmente, a estrutura da dependência emocional não permite com que você aceite o bem do outro e acaba que a outra pessoa que está vivendo o outro lado desse ciclo, ela também se adapta àquilo que você fornece. Por exemplo, digamos que você já acostumou a fornecer 90% do seu dia e da sua atenção. Da primeira vez, você consegue ofertar esse melhor. Da segunda vez, quem está recebendo já acha bom. Da terceira vez, se você não faz, essa pessoa sente falta. Da quarta vez, ela acha que você é obrigada a fazer naquele nível. Da quinta vez, ela está te cobrando porque é que você não fez desse jeito. E aí, a estrutura de dependência emocional, ela vai provocando o quê? Ela vai provocando uma repetição cansativa para você. Ela vai provocando um desgaste, aonde você vai se exigindo cada vez mais e você vai dizendo que precisa fazer mais, quando a outra pessoa nem está se esforçando tanto para isso. E aí eu volto a chamar a atenção. Dependência emocional ela acontece em relacionamentos com marido, com marida, com filhos, com filhas, com amizades, no trabalho, no meio religioso. Dependência emocional ela acontece quando você não quer olhar para uma parte da sua história de vida e aí você foca no único objetivo e vive em prol daquele objetivo como se nada mais existisse, mesmo que essa escolha te provoque dores, desgastes, doença, porque na verdade você não quer avaliar o que é que você está procurando no outro. Você não se posiciona de maneira saudável em parar para perceber o que é que você está esperando que o outro te forneça.
Ou por que você cria histórias, desculpas e fica aguardando a expectativa de que o outro vai trazer para você algo que ele não é capaz de fazer. Então, todas as vezes em que o ciclo da dependência emocional ele se instala, acaba trazendo um desgaste muito grande para um dos lados, aonde geralmente aquele que é o dependente acaba cedendo espaço o tempo todo para alcançar algumas migalhas de afeto. E aí, quando eu falo sobre migalhas, eu quero hoje trazer uma ilustração. Quando eu li essa ilustração, eu achei muito interessante, muito forte e muito real para quem vive e convive com a dependência e às vezes não entende como ela se instalou. É uma ilustração um pouco forte, mas ela diz assim: existia um grupo de mulheres que estava numa fazenda e um sábio chega diante dessas mulheres e solta muitas galinhas no quintal. E as mulheres começam a reclamar, porque as galinhas fazem muita bagunça, as galinhas pulam em cima das outras, soltam penas, e elas ficaram receosas com as galinhas. E percebem que esse sábio começa a correr atrás da galinha mais bonita que tem no quintal. Ele começa a andar atrás da galinha com a plumagem mais bonita, mais cheia, com muito mais aparência, muito mais vibrante. Até que ele consegue pegar aquela galinha com um bico fino, muito longo, muito elegante, muito brilhante. Só que, para a surpresa das mulheres, no início, aquela galinha ela se debate, ela luta para sair. Depois o sábio para de apertá-la e começa a acariciá-la e começa a falar bem devagar. E para a surpresa das mulheres, aquela galinha que antes estava gritando muito, estava fazendo muita bagunça, ela começa a ficar quieta, ela começa a aceitar aquele carinho, ela começa a aceitar aquele acolhimento. Quando essa galinha ela para e ela aceita o acolhimento, o homem começa a arrancar as penas dela. Arranca uma a uma. E todas as vezes que ele puxava uma pena, no começo a galinha se manifestava, mas depois ela passou a aceitar. Com o passar do tempo, o homem tinha depinado toda a parte de trás da galinha e as mulheres estavam paradas observando tudo aquilo. Então, a galinha estava sangrando, com uma exposição de feridas, olhava para a cara do homem, virava o bico e abaixava a cabeça todas as vezes em que ele ia puxar mais uma pena. Até que ela se adaptou e todas as vezes em que ele puxava mais uma pena, ela somente abaixava a cabeça. As mulheres continuaram observando. Quando o homem olhou cada mulher que não se manifestava e todas elas estavam paralisadas, ele gentilmente abaixa e coloca a galinha no chão da fazenda. Uma das mulheres diz: agora ela foge. E a galinha começou a andar muito dolorida, com muito cansaço, porque afinal de contas, ela tinha sido violentamente agredida. Mas agredida por quem estava dando carinho. E aí ela começa a se distanciar daquele homem. Quando ela começa a se distanciar daquele homem, quando ela começa a conseguir pisar melhor, o homem puxa uma bolsa com uma mistura de ração e milho e começa a jogar grandes punhados perto da galinha. Ela para, olha para a cara dele, olha para o chão, entende que está dolorida, mas começa a comer. E aí o homem coloca um caminho de punhados de alimento e ela vai aos pouquinhos voltando até chegar até ele. Ele pega novamente essa galinha machucada, porém alimentada, no colo e volta a puxar as penas, e agora ela só procura a migalhinha do milho que ele coloca nas mãos. É uma ilustração forte, não é? Mas é desse jeito, é nesse nível que a dependência emocional alcança o seu afeto.
você acaba se acostumando com as migalhas que te oferecem, mesmo se for para suportar toda a dor que aquela pessoa te provoca. É muito interessante que a estrutura psíquica, a estrutura cognitiva e a estrutura comportamental do sujeito dependente emocional está afetada. Essa galinha da ilustração, ela teve a sua estrutura física adoecida, as penas foram arrancadas e ela estava sangrando. Quando ela foi colocada no chão para andar, ela não conseguia se mover direito. Não tinha forças para sair, para ir longe. Todo dependente emocional traz marcas no corpo de sintomas repetitivos. É sempre uma dor de estômago, uma dor de cabeça. É sempre um desinteresse para o próprio corpo. Afeta a libido, que é o desejo em fazer sexo. Tudo é afetado. Essa galinha, ela também teve, além do corpo físico machucado, ela teve a sua estrutura cognitiva afetada. O que é estrutura cognitiva? É a maneira de sentir. Se alguém está lhe arrancando uma pena ou dando um puxão de cabelo, no primeiro, você sente muita dor. Depois, o seu corpo se acostumou com isso. A forma de sentir o mundo fica mudada, fica afetada, distorcida. Outra parte que foi afetada no dependente emocional, e essa ilustração traz pra gente, é a estrutura do se proteger. Esse ser que era bonito no começo, agora está depenado, ferido e nem reage para se proteger. No começo era bela, plumosa, forte. Agora, depenada, sangrando, machucada, se adaptou aos maus tratos e se adaptou a não querer buscar defesa própria. Tornou-se uma vítima. Nesse ponto, antes de eu falar do ponto, tornou-se uma vítima buscando migalhas de afeto. Nesse ponto, é muito interessante você aprender a observar qual parte da sua história de vida te ensinou a não buscar reagir em defesa própria e a aceitar qualquer tipo de afeto que te oferece. Entende? Toda a estrutura da dependência emocional, ela vai trazer junto, como base, uma marca psíquica, uma marca afetiva, um modelo de relacionamento que você aprendeu na primeira infância. Geralmente a rejeição faz parte disso, onde você acredita que merece qualquer coisa, porque você ainda não descobriu o seu real valor, a sua real estrutura. Essa galinha do exemplo, e eu sei que é um exemplo forte, viu? Mas a ideia é trazer esse impacto mesmo, que é para curar. Ela devia ser a mais bela do galinheiro, a mais vistosa, a mais alegre. E ela foi tão afetada que ela perdeu a vitalidade, ela perdeu a alegria, ela perdeu a força, ela perdeu a energia para lutar por si mesma e passa a viver como aquele homem determina. Quando ela escolhe voltar para poder continuar comendo as migalhas da mão dele, ela está voltando para um ciclo repetitivo de dor, aonde ela aprendeu na história de vida dela que ela precisa passar por essa autocomiseração, por essa vitimização, por essa dinâmica de autoanulação. Então você precisa aprender a observar a sua história e a perceber quais tipos de afetos e nutrições você tem buscado e aonde essa busca te leva, te remete. Porque no ciclo da dependência emocional,
você sempre vai ter as estruturas afetadas. E aí é preciso aprender a mudar essa história, é preciso aprender a mudar essa forma de se olhar, é preciso se permitir fazer uma pesquisa na sua história de vida, é preciso buscar uma orientação saudável para que essas repetições não aconteçam mais e que você possa ser livre na sua vida, nas suas emoções e na sua história. Só que às vezes sozinha, ou melhor dizendo, sozinho, sozinha, não dá para ser assim. Então você precisa de ajuda para aprender técnicas e estratégias de como curar a sua história, como mudar essas sensações cognitivas, como tirar esses gatilhos que disparam essa vontade de procurar alguém que te sujeita e como você pode formar novas crenças, acreditar em novos valores para poder não mais precisar das migalhas de afeto que alguém te fornece depois de ter te arrancado toda a sua beleza, toda a sua alegria e toda a sua vitalidade. Tá certo? Essa vai ser a nossa live de hoje. Eu espero ter contribuído para o bem na sua vida. A gente vai estar encerrando aqui. Como eu faço sempre, eu acredito no poder das mãos. Então coloque uma das mãos aqui no seu coração, que eu gosto de chamar de terra das suas emoções. Coloque uma mão aqui nos céus dos seus pensamentos e nós vamos agradecer, sim, ao Abba, a Deus, porque nós estamos aqui nesse momento para dizer, Abba, muito obrigada. Que as palavras ditas hoje aqui possam contribuir para o bem e que venham mudar a história e o pensamento de muitos. Se há aquele que vive a dependência emocional hoje, que possa ter a conscientização de que esse é um ciclo tóxico e que precisa se permitir mudar. Se há aquele que cria a dependência em alguém, que possa entender que são marcas inconscientes e que ele também precisa ser livre disso. E esse prazer danoso e tóxico só vai trazer destruição. Destruição para os pensamentos, destruição aqui para a alma. Então que as palavras lançadas através dessa formação possam interagir aqui no profundo da alma e trazer mudanças de vida. E que essa mudança seja refletida nos pensamentos, e que os pensamentos fluam de maneira saudável e as escolhas sejam melhores. É assim que eu agradeço nesse momento.